transmitir. Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de quarentena, neste dia cheio de reviravoltas políticas e tramas e tramóias, né? A gente está aqui tentando trazer sempre uma análise sobre o que acontece em nosso país. Estamos aqui na quarentena tutameica, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da telinha para falar conosco, para tentar nos ajudar a entender esse momento e os rumos que tomamos, está o ministro José Carlos Dias, que a Eleonora já vai fazer a primeira pergunta, mas antes disso eu quero te lembrar que todo o nosso trabalho, esses vídeos, ficam disponíveis para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Ministro José Carlos Dias, muito obrigada por estar aqui conosco, ainda que remotamente, nos estúdios tutameicos, um dia agitado, muito agitado na política brasileira, e eu queria começar lhe perguntando sobre esse pronunciamento do presidente Bolsonaro, que foi totalmente inusual. Como é que o senhor está avaliando até agora o que está acontecendo? Antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer muito grande estar na casa de vocês, mais uma vez falando para o Tutameia. Eu estou aqui no exílio da roça, que eu estou aqui na fazenda no Vale do Paraíba, e estou aqui há mais de um mês, trabalhando intensamente, fazendo reuniões com a Comissão UARE, da qual eu sou presidente, e também com as outras entidades que formam conosco o Grupo dos Seis, que é OAB, ABI, a SBPC, a ABC, enfim, são seis entidades que estão se conversando e nós redigimos aquele pacto que tem a assinatura de centenas de entidades. Bom, hoje é um dia terrível para nós, né? É terrível porque nós, enquanto o Brasil está na UTI, não é? O número enorme de mortes, de pessoas infectadas, todos nós judiados com esse sofrimento e agora ainda com esse problema do vírus que está no Planalto, que se chama Jair Bolsonaro. Hoje eu ouvi o discurso do Moro, não é? E o que eu tenho a dizer, antes de falar do Bolsonaro, quero falar do Moro. Eu acho que ele é uma pessoa que absolutamente não merece o nosso respeito. Ele, como juiz, não foi um juiz isento, imparcial, não foi um juiz que exerceu a sua função como os juízes devem fazer, né? Opa, caímos aqui, perdemos o... A gente está fazendo aqui... Voltou, já voltou. Então, estava dizendo que o Moro não é um juiz, não demonstrou ser um juiz imparcial. Exatamente. Vocês se recordam que ainda na véspera ou antivéspera do segundo turno, ou não me lembro, mas foram nos dias anteriores à eleição, ele revelou a delação do Palocci como uma forma de tentar desequilibrar ainda mais a luta que estava se travando nas eleições. Então, ele aceitou ser ministro do Bolsonaro porque eles se valem. A verdade é essa, eles se valem em termos de caráter e, portanto, eles se merecem, né? E hoje, ouvindo aquele pronunciamento longo dele, ele fez acusações sérias com referência ao presidente. Em que são, inclusive, crime de responsabilidade. Exatamente. Bom, ele tem prova de que ele praticou o crime de falsidade ideológica no momento em que ele afirmou que o Bolsonaro, a demissão do diretor
a pedido e constando a assinatura dele, quando ele nem estava sabendo, isso foi feito de madrugada. Então, isso eu acho que ficou mais. Todos os fatos que ele falou realmente caracterizam um crime de responsabilidade. Não é? Então, nós estamos nessa situação terrível. Ouvimos agora, no final da tarde, um pronunciamento macabro do Bolsonaro. Opa, vamos de novo aqui. Ministro. Nós estamos aí conversando com o ministro José Carlos Oi, Dias. já voltou aqui. O senhor estava falando que foi um pronunciamento macabro. Macabro. A internet da roça aqui é terrível, viu? Mas o que eu digo é isso. Macabro porque ele fez um pronunciamento absolutamente desconjuntado, dizendo coisas que não tem nada, não tem nenhuma relação com o Sérgio Moro, falando inclusive da sogra dele, falou da questão dos 40, do cheque de 40 mil, que é um fato novo que ele disse, porque ele disse que recebeu, mas ele disse que não depositou. Então, foi o pronunciamento dele foi absolutamente desnorteado. Chegou a fazer a afirmação de que o Moro teria exigido, concordaria com a demissão do diretor, desde que ele fosse nomeado para o Supremo. Fato que o Moro já desmentiu através de uma mensagem. Oi, ministro. Oi, só um instantinho que a internet está voltando. Comunicação com o ministro José Carlos Dias. Ministro, deu uma interrompida aqui. A gente está conversando com o José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça, que analisa para nós aí tanto a entrevista do ex-ministro Sérgio Moro, como agora o pronunciamento feito no fim da tarde do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que foi um pronunciamento de Bolsonaro, um pronunciamento macabro, todo desconjuntado, dizendo coisas que não tinham relação uma com a outra, que não tinham relação com o caso do Sérgio Moro. Sobre o depoimento, sobre a entrevista de Sérgio Moro, o ministro José Carlos Dias lembrou que Moro apontou diversos crimes cometidos por Bolsonaro, notadamente aí o de falsidade ideológica, porque por ter feito constar no decreto de exoneração do delegado-chefe da Polícia Federal o nome de Moro, sem que esse tivesse efetivamente assinado esse documento. Então, seria um crime de falsidade ideológica, um dos tantos que José Carlos Dias aponta como crime, né, que podem ser vistos como crime de responsabilidade por parte do presidente Bolsonaro. A gente está mantendo aqui a transmissão e deve já voltar com a palavra de José Carlos Dias, que vinha falando com a gente desde a sua quarentena, né? Pessoal particular, que também está se protegendo, como você, como todos nós devemos nos proteger. Opa, voltou. Joia. Então, vamos lá, ministro. Vamos lá. Bom, então, o senhor estava falando do pronunciamento macabro, caiu, e agora? Pois é. Agora é o que eu me pergunto, né? Vocês conhecem o Luiz Francisco Carvalho Filho, o Chico Fogo? Sim. Você que foi a alma da Folha, o Chico nós continuamos como advogados da Folha, e ele saiu um artigo dele na Folha Digital, em que ele fala que é indispensável que haja um impeachment. O senhor concorda? Pois é. E o Fernando Henrique
fez um pronunciamento achando que ele tem que renunciar. Você sabe que eu acho que o impeachment é sempre um mal para a democracia. Então, tanto assim que a Comissão Arnes, nós temos debatido isso e nós entendemos que não era o caso de nós fazermos este pleito. Mas as coisas estão caminhando de uma forma que está absolutamente insustentável. Nós precisamos salvar o Brasil. A verdade é essa. Eu não sei, eu estava conversando agora pelo telefone com a Laura Greenhalgh, que é meu braço direito lá na Comissão Arnes, você conhece bem como jornalista. E nós vamos ter uma reunião extraordinária aqui no domingo, em que nós vamos voltar a discutir essa questão, porque realmente está muito... não sei qual é o caminho que nós vamos encontrar, não é? Vou ter também uma nova conversa com o Felipe Santa Cruz e ver o que a Ordem está pensando a Israel. Opa! Vamos lá de novo. O ministro José Carlos Dias, que é presidente também da Comissão Arnes, estava aqui já apontando algumas medidas que a entidade, que a Comissão Arnes e que as entidades que fazem parte desse grupo estão já conversando sobre o que vão fazer nos próximos dias. Então, voltou. Sim. Então, o senhor estava dizendo que vocês vão rediscutir essa questão para ver, porque a velocidade das circunstâncias está muito elevada e... Exatamente. O Brasil. Então, eu realmente eu estou hoje absolutamente embasbacado com a situação nossa, né? Eu não sei, eu não saberia dizer qual o caminho que nós devemos seguir, mas eu acho que, de qualquer maneira, o presidente Bolsonaro não tem a menor condição de continuar presidindo esse país. Não tem mais condição. Não é? Vocês devem ter assistido o depoimento dele, né? É uma coisa linda. Absolutamente sem sentido. Eu imaginei que ele fosse levar um documento escrito e que fosse ler e que fosse procurar manter assim, um nível que é exigível de um chefe de Estado. Mas não. Ele partiu para a loucura total, se referindo ao filho 04, falando da sogra, enfim, absolutamente sem sentido. Então, eu acho que nós temos que pensar todos quais serão os nossos próximos passos. O senhor falou que é preciso salvar o Brasil. A salvação do Brasil passa por tirar Bolsonaro do governo, na sua opinião? A minha opinião, sim. Muito embora eu seja sempre muito reticente com ser referência ao impeachment. Mas eu acho que ele está demonstrando uma absoluta... Opa! Está demonstrando uma absoluta... Vamos lá. Vamos lá, já está voltando. Já está aqui. Ele está demonstrando uma absoluta... Espera aí, vamos botar aqui. O Jair Bolsonaro está demonstrando uma absoluta... incapacidade para governar. Eu diria o seguinte, me parece que é um perfil psicopático. Ele não é uma pessoa normal. Então, as coisas que ele diz, a maneira como ele está se portando com referência ao problema da saúde, o Brasil está numa situação terrível. E o presidente que está lá, eu tenho a impressão que logo, logo o Guedes também está saindo. Né? Nós não temos mais rumo pela frente. O senhor lembra de o Brasil ter passado em algum outro momento por uma situação desse tipo? Não, eu não me lembro. Eu estava comentando hoje que começamos a imaginar ter saudade do Collor.
Porque, de qualquer forma, com as loucuras que ele fez, mas ele tinha um perfil, embora eu tenha sido um dos autores do pedido de impeachment dele, mas ele tinha um perfil completamente diferente do Bolsonaro. E o senhor vê o Bolsonaro perdendo apoio? A gente viu durante o pronunciamento dele muito panelaço aqui em São Paulo. Impressionante, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O senhor vê ele perdendo apoio na classe média, mesmo na sua base de sustentação mais próxima? Eu acho que sim, eu acho que sim. Vamos ver agora o que a pesquisa vão mostrar. Mas eu tenho a impressão que ele está completamente desmoralizado. E o Moro, que tinha uma popularidade maior que ele, acabou saindo. O Moro acabou saindo. Vamos ver aqui, já vai voltar, vamos ver. Voltou. O Moro, que tinha popularidade maior que ele, acabou saindo. Pois é, e com isso a imagem dele ainda fica mais comprometida, né? Uhum. O Bolsonaro falou que o Moro tentou uma negociação ali para ser ministro do Supremo. Isso, como é que o senhor vê essa... Eu acho que é absolutamente inacreditável isso. Né? Porque isto efetivamente aconteceu no momento em que ele foi convidado para ser ministro. Porque eu acredito que tenha havido realmente isso. Mas não agora, quando já estavam desgastadas as relações entre eles, eu acho que não terá havido este convite e que o Moro rechaça isso com energia. O senhor, como é que o senhor está vendo as instituições brasileiras, o Supremo, o Congresso, lidarem nessa situação tão inédita e tão perturbadora? Olha, o Supremo, eu tive ainda uma reunião há 3 dias atrás com o Toffoli. Né? Eu fui junto com os outros membros do grupo dos 6. Entregamos a ele aquele documento do pacto. E eu acho que o Supremo ele está revitalizado. Não é? Até o Alexandre Moraes está tomando uma atitude firme e, ao meu ver, o Supremo está convalescendo daquele período ruim que ele viveu. E minha esperança é que o Congresso também reaja assim. Não é? O Rodrigo Maia, de qualquer maneira, ele está conduzindo a casa de uma forma equilibrada e está se opondo ao Bolsonaro. O Rodrigo Maia está se opondo. Vamos lá conectar. O Rodrigo Maia está se opondo. Ele está se opondo ao presidente de uma forma bastante forte. Né? Eu tenho a esperança de que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário realmente firmem posição de uma forma bastante séria, bastante forte. Eu acho que tudo caminha para o impeachment. O senhor acha que essa revitalização do Supremo ela sobrevive a tweets, eventuais tweets vindos das Forças Armadas? Olha, eu não sei como é que as Forças Armadas estão reagindo. Né? Eu via na televisão hoje que os generais estão desapontados com a atitude do presidente. Então, eu acho que não é por aí que nós iríamos encontrar uma resistência. Eu não sei. Isso aí é mera especulação. O senhor lembrou do impeachment do Collor? Naquela época se formou uma ampla frente que resultou no impeachment. O senhor acha que essa frente pode ser, de alguma forma, refeita nesse momento, unindo um espectro tão amplo quanto daquela vez? Pois é, eu lembrava isso. Eu me lembro que, quando o Collor começou com seus desmandos, eu tive uma reunião na minha casa, eu convidei umas 10, 12 pessoas, e a partir daí nós começamos a discutir. Depois houve uma reunião na casa do Márcio Tomás Bastos,
teve uma reunião na casa do Miguel Reale Júnior, e aí o Evandro veio participar de reunião, e a partir daí, Fábio Comparato, e aí... Opa, a partir daí, vamos aqui... Vamos ver aqui, estamos retomando aqui a comunicação. A partir daí, Fábio Comparato... e outras pessoas se uniram, e aí, então, nós redigimos um pedido de impeachment, que foi entregue pelo presidente da Ordem e um grupo grande de pessoas. Nós fomos à Câmara Federal protocolar este pedido, e que resultou ele acabou renunciando antes que fosse decretado impeachment. Uhum. Então, o senhor acha que é possível? É possível, é possível. Uhum. Aqui, muito embora nós estejamos numa época de muito difícil comunicação, né? Exato. Uhum. Nós não podemos ir para a rua mais. Uhum. O pessoal que está nos assistindo aqui pergunta, e o Silas Pinheiro Pedro dos Santos, faz a pergunta: o senhor faria novamente um pedido de impeachment? Pois é, eu estou tentado a isso, mas como hoje eu presido uma entidade que é a Comissão Lages, eu não posso agir sozinho. Eu tenho que levar essa questão a estudo mais aprofundado, porque se nós conseguirmos a aprovação de todos, e se nós consultarmos as outras entidades que estão unidas à Comissão Armes, eu acho que aí sim nós poderíamos partir para isso. Bom, essa questão do impeachment está sendo muito discutida, e há até quem diga que o próprio Bolsonaro seria bom para ele esse pedido, porque forçaria a uma polarização mais aguda, na qual ele teria possibilidades de vencer. E que, portanto, o melhor seria tentar forçar, minar suas bases para forçar uma renúncia. Isso seria o ideal. Eu também tenho medo disso. Eu tenho medo porque hoje, com as redes sociais que estão insuflando demais através de fake news, tudo isso, está muito difícil nós enchermos uma praça. Eu me lembro das diretas já, que nós fizemos, o Montoro organizou, primeiro foi o PT, depois o Montoro, nós reunimos uma multidão na Praça da Sé e depois no Anhangabaú. Isso não acontece mais. E muito embora eu acho que nós devemos lutar para nos unirmos. Isso sim, eu acho, mas está muito difícil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Comissão Arnes. Eu sei que o senhor está com o tempo curto aqui, mas a Comissão Arnes tem sido importante na denúncia das violações desse governo aos direitos humanos. Queria que o senhor falasse um pouco e destacasse, especialmente nesse tempo de pandemia, as fragilidades, as vulnerabilidades que estão acontecendo e o descaso do governo. Pois é, a Comissão Arnes, realmente, nós estamos atuando de uma forma muito intensa, principalmente em favor dos desvalidos. Ainda na semana passada, eu tive uma conversa com o prefeito Bruno Covas, apresentando várias reivindicações para atendimento das pessoas que vivem na rua. Ele atendeu algumas, ficou de aprofundar o estudo para atender a outras, e da mesma forma a questão carcerária, que é uma coisa tremenda. Isso. Nós temos, já antes da pandemia, nós já estávamos atuando nisso. É uma barbaridade. Em alguns estados, então, de uma forma tremenda, como no Pará e no Ceará, e com o consentimento do Moro.
O Moro foi ao Pará para autorizar que fosse foi feito um trabalho pavoroso dentro do presídio. E isso aconteceu também no Ceará, e isso se espalha. Agora vocês veem que estão falando em colocar os presos doentes em containers. É uma barbaridade o container. Container, ninguém suporta o calor. Agora, ficar enfermo dentro de containers é um negócio inacreditável. Estamos trabalhando também em defesa dos povos indígenas. Isso. Nós somos signatários de uma petição ao Tribunal Penal Internacional pedindo a condenação do Bolsonaro por tentativa de genocídio da população indígena. Genocídio. Então, como? Genocídio. Tentativa de genocídio. Uhum. 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 E o senhor, como é que vai ser o encaminhamento disso? Vocês vão buscar na questão carcerária, o que deveria ser feito? A liberação de boa parte dos presos não condenados, não? Pois é, nós estamos lutando junto com outras entidades, como o DDD, por exemplo, que é interessante, eu não sei se vocês já fizeram uma matéria sobre o trabalho que o DDD faz, que é muito importante, organizando mutirões para colocar em liberdade aqueles presos que não praticaram crimes violentos e que podem cumprir a pena de prisão domiciliar. Então, eu acho que nós temos que continuar nessa luta junto com outras entidades parceiras. Opa, então vamos aqui retomar. Ministro, a ligação caiu. Eu queria lhe pedir para fazer dar um recado final, né? Porque o senhor está com um tempo curto, um recado final, e que o senhor falasse também um pouquinho sobre a sua quarentena, enfim, o que o senhor, qual o seu recado aqui para os nossos internautas? Bom, eu acho que nós estamos recolhidos e é um momento de reflexão. Mas essa reflexão não significa perda da coragem, ao contrário. Eu acho que nós temos que armazenar forças para que, em liberdade, nós não estamos atualmente, nós possamos voltar às ruas e protestar contra a violência à democracia brasileira. A democracia brasileira, uma palavra, ela está vigindo ou o senhor acha que ela está comprometida nesse momento? Ela está em grande risco, mas nós ainda temos a possibilidade de falar, de protestar, de lutar, enfim, com todo o nosso esforço para salvá-la. Nós defendemos os direitos humanos até o fim. Isso. O senhor falou que precisamos salvar o país, o Brasil. É possível salvar o Brasil e como? Fazendo o que nós estamos fazendo. Vocês, eu e tantas outras pessoas, que estamos vivendo essa indignação coletiva. Legal, ministro. Muito obrigada. Boa prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Então, a gente conversou aqui com o ministro José Carlos Dias, em que ele analisou o dia de hoje, né, tão cheio de idas e vindas no Brasil, tão cheio de tensão política, em que o ministro José Carlos Dias comentou, então, os pronunciamentos do agora ex-ministro Sérgio Moro e do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse com todas as letras que é porque Bolsonaro precisa sair para que seja possível salvar o Brasil. É que ele não tem mais condição de governar o Brasil. Né? É isso então, Rodolfo? Isso. Então, vai lá no Tutameia TV e se inscreva,
E daqui a pouco, essa entrevista está no nosso canal de vídeo e também no nosso site. O endereço é tutameia.jor.br. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.